Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando aí os exercícios da seção 2.2, vamos resolver agora o exercício número 8. Para a função r, cujo gráfico é mostrado a seguir, diga quem são. Então, a gente quer calcular o limite de r de x quando x tende a 2, o limite de h de r de x quando x tende a 5, o limite de r de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, e o limite de r de x quando x tende a menos 3 pela direita. E depois, no último item, encontrar as equações das assíntotas verticais. Então, o gráfico da função r de x é esse aqui em rosa. Então, ele vai aqui do domínio, aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, então ele vai do domínio menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ele vai de menos 7 até 6, 7, 8. Então, o domínio aqui vai de menos 7 até o valor 8 aqui de x. Então, esse intervalo aqui é que é mostrado aqui o gráfico. Então, a gente só tem condições de analisar esse domínio. Então, vamos lá analisar os itens do exercício. Então, limite de r de x quando o x tende a 2. O 2 está aqui, ó. Esse é o 2. Quando eu faço o x, que estou com eixo x, quando eu faço o x tender a 2 pela esquerda, pego aqui as proximidades em 2, faço ele tender à esquerda, eu vejo que o gráfico aqui, ó, ele está decrescendo ilimitadamente. Então, o limite de r de x, quando o x tende a 2 pela esquerda, ele é menos infinito. Analogamente, ó, se eu pego o x aqui à direita, de 2, e faço o x tender a 2 pela direita, essa parte do gráfico aqui também ela está indo para menos infinito. Então, o limite de r de x, quando o x tende a 2 pela direita, também é menos infinito. Então, o limite de r de x, quando o x tende a 2, ele não existe, mas eu sei a tendência dele. Então, quando acontece dele ir para mais infinito ou menos infinito, eu coloco aqui a simbologia que representa isso. Então, aqui é igual a menos infinito, porque à medida que eu faço o x aproximar de 2, dá para ver no gráfico aqui que os valores r de x, eles decrescem ilimitadamente e vão para menos infinito. Ok? Agora vamos analisar o item B, quando o x tende a 5. Agora o x, se eu faço o x tender a 5 pela esquerda, eu estou aqui, faço o x tender a 5, esse pontinho aqui ele vai crescendo, vai aproximando aqui, o x aproximando do 5, esse pontinho aqui ele vai crescendo ilimitadamente. Então o limite de r de x, quando o x tende a 5 pela esquerda, é mais infinito. Analogamente, se eu pegar aqui o x aqui à direita do 5, fizer ele tender a 5, esse pontinho aqui ele cresce ilimitadamente. Então, o limite de r de x, quando o x tende a 5 pela direita, também é mais infinito. Então, o limite de r de x, quando o x tende a 5, ele é mais infinito. Ok? Agora vamos ver aqui o limite de r de x quando x tende a menos 3 pela esquerda. O menos 3 está aqui. Então, se eu pegar um x à esquerda aqui, e fizer ele aproximar de menos 3, essa bolinha aqui vai decrescer ilimitadamente. Então, o limite de r de x quando x tende a menos 3 pela esquerda é menos infinito. Já o limite de r de x, estou aqui agora com o x à direita, o limite de r de x, quando x tende a menos 3 pela direita, esse ponto aqui vai crescer ilimitadamente. Então, o limite de r de x, quando x tende a menos 3 pela direita, aqui, nesse caso aqui, é mais infinito. Lembrando que a simbologia aqui de menos infinito e mais infinito não é um número, então isso que caracteriza que o limite não existe,
mas eu sei para onde os valores estão indo, né? Eles estão, nesse caso aqui, estão decrescendo ilimitadamente, ele não para de decrescer, estão indo para menos infinito, e esse aqui está crescendo ilimitadamente, ele não para de crescer, ok? Bom, no item E está pedindo as equações das assíntotas verticais. Então, se eu tenho aqui limite x tendendo da função r de x igual a infinito ou menos infinito, então x igual a é a assíntota vertical, porque o gráfico da função r de x está assintotando a reta x igual a quando x aproxima de a. Aqui no caso aqui, então, essa reta aqui é a reta x igual a 3. Essa reta aqui é a reta x igual a 3. Quando eu faço x aproximar de 3 pela esquerda, o gráfico está assintotando a reta, né? Quando eu faço x aproximar de menos 3, aliás, que é menos 3, x igual a menos 3. Então, quando eu faço x aproximar de menos 3 pela direita, isso também está assintotando. Então, as equações das assíntotas verticais aqui, uma assíntota é x igual a menos 3. Aqui também está assintotando o gráfico, né? Quando eu faço x tender a 2, está dando menos infinito. Então, fazendo o x aproximar de 2 aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, o gráfico está aproximando da reta x igual a 3. Então, x igual a 2, aliás. Então, x igual a 2 também é uma assíntota vertical. E também, né, quando eu faço x aproximar de 5, o limite de f de x vai para mais infinito. Então, a reta x igual a 5 também é uma assíntota vertical, ok? Agora vamos para o exercício 9. Para a função f, cujo gráfico é mostrado a seguir, determine os seguintes valores. Então vamos analisar esse gráfico aqui, né, que é o gráfico da função f. Aqui o domínio aqui então vai de menos 9 até 8, né? Então esse aqui é a parte do gráfico que está nesse domínio, é o que a gente tem condições de analisar, então vamos analisar cada parte dessa, cada limite desse. Então aqui no item A, limite de f de x quando x tende a menos 7. O menos 7 está aqui. Quando eu faço x tender a menos 7 tanto pela direita quanto pela esquerda, a função decresce limitadamente, então esse limite aqui é igual a menos infinito. Ok? Significa então, aqui a função está assintotando a reta x igual a menos 7. Então as equações das assíntotas verticais aqui, né, uma delas é x igual a menos 7. Agora vamos para o limite de f de x quando x tende a menos 3. O menos 3 está aqui. Eu faço x aproximar de menos 3 tanto pela direita quanto pela esquerda. A função está crescendo limitadamente. Então esse limite aqui, ele está dando mais infinito. Então se ele está dando mais infinito, a reta, a curva, aliás, o gráfico está assintotando a reta x igual a menos 3. Então a reta x igual a menos 3 também é uma assíntota vertical. Agora vamos analisar o limite de f de x quando x tende a 0. Tanto pela esquerda quanto pela direita, quando eu faço o limite, o x tendendo a 0, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função aqui está crescendo ilimitadamente. Então esse limite aqui, ele também está dando mais infinito. Agora, o limite de f de x quando x tende a 6 pela esquerda. O 6 está aqui. Se eu faço x tender a 6 pela esquerda, a função está decrescendo limitadamente e indo para menos infinito. Então isso aqui é menos infinito. Por outro lado, quando eu faço x tender a 6 pela direita, o gráfico está crescendo ilimitadamente. Então, aqui, o limite de f de x, quando x tende a 6 pela direita, é mais infinito. Bom, como o limite f de x, quando x tende a 0, deu mais infinito, então o gráfico está assintotando a reta x igual a 0, que é o eixo y, né? Então,
a reta x igual a zero, que é o eixo y, também é uma assíntota vertical. E, para finalizar, aqui as assíntotas verticais, quando eu faço x tender a 6, tanto pela esquerda quanto pela direita, o gráfico da função ele vai estar assintotando a reta x igual a 6. Então, a outra reta, que é uma assíntota vertical, é x igual a 6. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Próxima aula a gente continua os exercícios.